Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos dando início aí a uma nova live. Boa noite a todos. Boa noite, Ivete. Boa noite, Sandra. Aline. Vamos aguardar o pessoal entrando aí. Vamos falar hoje sobre exercício físico e coração. Pessoal, me dá um feedback aí, por favor. Boa noite, Pedro. Elielson. Me dá um feedback aí, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Se o som tá legal, se a imagem tá legal. Boa noite, Fábio. É bom tê-los aqui. Agradecer a presença de vocês. Joia. A Aline já deu um feedback ali, o Pedrão também. Que o som tá legal. Vamos começar então? Joia. Muito bom. Vamos dar início então aí, gente. A gente vai estar falando sobre exercício físico e coração. Na verdade, a gente vai estar falando sobre os benefícios do exercício físico como de um modo geral, né? E, obviamente, como eu sou cardiologista, eu vou falar um pouco mais da parte do coração. Então, vamos já começando, então, para não perder tempo. Eu sempre falo sobre a importância da atividade física na saúde como um todo, né? Não só para a questão do coração, mas para o corpo, a saúde de um modo geral. Eu já comentei aqui que o exercício físico, ele diminui a mortalidade de todas as doenças, todas as causas de um modo geral, né? E especificamente considerando que o infarto do miocárdio, por exemplo, o AVC, que é o derrame, que é o que dá na cabeça, são as principais causas de morte no Brasil e nos países ocidentais. Então, a gente entende que o exercício físico diminui a mortalidade dessas principais doenças, dessas principais causas de morte. Né? A gente vai comentar aí durante o vídeo que qualquer pessoa pode fazer atividade física. Vai ter algumas situações pontuais em que a gente vai restringir ou contraindicar por um período curto, mas dificilmente a gente vai contraindicar definitivamente exercício para uma pessoa, uma vez que o exercício diminui mortalidade, diminui morbidade também. O que é a diferença? Morbidade são as complicações da doença e são as limitações que a doença pode trazer para a gente, tá? Boa noite aí, Fátima, Kátia, Luiz. Vamos lá. Então, assim, gente, o sedentarismo, então, como eu falei, ele é um dos principais... Considerando que o exercício diminui a mortalidade, o sedentarismo aumenta. O que é o sedentarismo? Você não praticar exercício praticamente nenhum. Então o sedentarismo aumenta a mortalidade de todas as doenças, né? E o que a gente consegue ver assim, alguns estudos, aliás, milhares de estudos mostrando isso que a gente está falando, da importância da atividade física. Então vamos pegar só uma situação aqui, um exemplo aqui. Teve um estudo japonês chamado Osaka Health Survey que pegou homens, olha só, gente, pegou homens que faziam caminhada de pelo menos 20 minutos de casa para o trabalho. E esses homens, um estudo durante um período mostrou que a mortalidade diminuiu em 30% a mortalidade e o risco de hipertensão arterial. Então, olha só, 20 minutos apenas todos os dias, indo para o trabalho durante a semana, já diminui em 30% o risco de hipertensão arterial, que é a principal causa de infarto e a principal causa de AVC. Então, novamente aí, reforçando a importância, né, do exercício. E vários estudos também mostraram que pessoas inativas têm um risco aumentado de até 50% de desenvolver hipertensão arterial, pressão alta, né? E num estudo de 6 a 10 anos, com 15 mil ex-alunos de Harvard, aqueles que não praticavam exercício tiveram um risco de 35% maior de hipertensão arterial. Hoje a gente vê na prática clínica pessoas cada vez mais jovens, hipertensas, obesas, sedentárias, uma alimentação desregulada. Então, por isso que a gente vê na prática clínica também a incidência de infarto do miocárdio, de obesidade, de diabetes, de hipertensão arterial, de AVC.
de cânceres aumentando cada vez mais, inclusive em jovens. Então, novamente, estou reforçando e vou bater muito nessa tecla nessa live, que não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. Eu sempre falo nas consultas, tá fazendo exercício? Ah, não tô. A pessoa volta depois de 6 meses, 1 ano, não começou. Tá facilitando para que as doenças apareçam. E muitas vezes acaba aparecendo um problema ali na frente se a pessoa não cuidar, né? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar sobre benefícios gerais e depois a gente vai falar sobre benefícios mais pontuais, específicos para o coração. Então, benefícios gerais, vamos falar assim de uma forma bem tranquila, não vou me ater muito à parte técnica aqui, tá? Não vou ficar falando de questões químicas muito aqui não, vamos falar de termos mais gerais para que todos possam se beneficiar dessa live e possam colocar em prática amanhã mesmo, tá? Então, assim, promove sensação de bem-estar, isso é escancarado. Então, a pessoa está fazendo atividade que não faz, começou a fazer, ela já sente um bem-estar diferente, um bem-estar, uma sensação de felicidade. E isso é uma coisa boa, porque uma vez que a pessoa engrena, uma vez que ela começa a fazer regularmente, de uma forma consistente, contínua, e começa a perceber essa sensação de bem-estar, ela não quer parar mais. Então, esse iniciozinho aí às vezes é um pouco difícil, mas depois que começa e você engrena, você não para mais. Tem pessoas que começam e depois não para mais de fazer atividade física, porque ela experimenta toda aquela sensação de bem-estar que ela tem, que a gente vai comentar mais detalhadamente aqui na frente, né? Os exercícios, eles liberam hormônios que causam essa sensação de bem-estar, na verdade, né? Então, por exemplo, as endorfinas, que causam essa sensação de bem-estar. Então, criam até um vício bom, no caso, um vício de você querer fazer sempre atividade física. Até que você nem acredita. Nossa, eu nem acredito que eu estou acordando cedo para fazer exercício, virou até uma coisa automática, né? E isso é uma coisa muito boa, né? Eu vou aproveitar e já comentar, gente. Compartilha esse vídeo aí para o pessoal estar assistindo. Depois a gente vai tentar passar para o YouTube também para poder assistir depois, quem não puder assistir agora. E podem fazer perguntas aí se vocês quiserem, tiverem dúvidas. Vai fazendo pergunta e o que for possível respondendo, vamos respondendo, tá? Então, benefícios gerais, melhora da autoestima, né? Não só pela questão dessa liberação das endorfinas, mas também muitas vezes a pessoa está acima do peso, está com sobrepeso, está com obesidade. Sabe que a incidência de sobrepeso é muito alta no Brasil, mais de 50%, mais de 60% das pessoas têm sobrepeso, e uma taxa alta também, que é em torno de 30% de pessoas obesas, né? Então, uma vez que você começa a fazer atividade física, começa a ver no espelho, melhora das medidas, começa a ver que o teu corpo vai começando a ficar mais torneado, você se anima. E fora que você vai pegando um condicionamento físico maior, então você acaba se empolgando e dando continuidade. A importância da continuidade. Também fazer uma vez, esporadicamente, uma vez por semana, a gente vai comentar aqui a frequência ideal para fazer, mas fazer uma vez por semana só não vai fazer muita diferença, né? Aí, fortalecimento do sistema imunológico. Então, as pessoas que fazem atividade física, como eu já falei isso aí do período da pandemia, falei muito sobre isso, pessoas que fazem atividade física têm um sistema imunológico mais fortalecido, então mais resistente a infecções por qualquer causa, bactérias, vírus, fungos e etc. Melhora a qualidade do sono. A gente vê que tem muitas pessoas hoje com problemas de insônia, distúrbios do sono, dos mais variados. Então, quando começa a fazer atividade física, não tem... A pessoa que faz atividade física, gente, ela consegue, isso a gente vê também na prática clínica, ela consegue muitas vezes suspender medicamentos ansiolíticos, medicamentos para dormir, antidepressivos. Lógico que isso não é uma coisa de curto prazo, também não é uma coisa que a pessoa vai fazer por conta própria. Não é recomendado isso, né? A gente recomenda que isso aí seja feito com apoio e suporte do médico que está lhe assistindo, né? E aí ele vai vendo o momento, junto com o paciente, com o cliente, de ir reduzindo gradativamente esses medicamentos e depois suspender. Mas a atividade física, isso aí é escancarado, e tem vários estudos também, vários trabalhos que mostram isso. Quanto mais atividade física regular, menos necessidade de ansiolítico, medicamento para dormir e antidepressivos. Fato, isso é fato, comprovadamente, tá? Diminui risco de AVC, como a gente já comentou, diminui risco de diabetes, como a gente já comentou, e a pessoa que tem diabetes facilita o controle da sua glicemia, dos seus níveis de insulina, porque aumenta a sensibilidade à insulina, então a insulina consegue ser melhor aproveitada e consegue estimular a queima de gordura. Então, isso facilita demais
à medida que a pessoa está fazendo atividade física, quem tem diabetes, ou tem pré-diabetes, ou tem resistência à insulina, facilita demais o controle e a menor necessidade de entrar com medicamentos fortes, ou às vezes com insulina, no caso daqueles diabéticos mais graves, né? Melhora da função intestinal, então aquelas pessoas que têm intestino preso, que têm intestino constipado, melhora o funcionamento do intestino. Isso aí também dá para observar no curto prazo, em pouco tempo de atividade física aeróbica, a pessoa consegue observar a melhoria da sua função intestinal, né? Previne a osteoporose, a osteopenia, a osteoporose. Então, assim, o exercício físico fortalece os ossos, a saúde dos ossos, porque aumenta a densidade mineral óssea. Então, diminui o risco de osteopenia, osteoporose e risco de fraturas, principalmente no idoso, que é o paciente que está sob maior risco dessa patologia, né? E também diminui o risco de vários tipos de cânceres. Então, assim, para quem, principalmente ainda para quem tem histórico de câncer na família, aí piorou, né? Então, é mais um motivo que tem que fazer atividade física. E mesmo aquelas pessoas que já tiveram câncer e fizeram tratamento, o exercício físico comprovadamente também diminui a reincidência de câncer, de o câncer voltar, né? Então, olha só que benefício, gente. Não tem justificativa a pessoa que não pratica exercício. A gente vai comentar depois quais são aquelas que não podem ou que não devem fazer por um período curto, a gente vai comentar aí na frente, né? Existe uma coisa chamada sarcopenia. O que é sarcopenia? Perda de massa muscular, né? E a atividade física ajuda a prevenir a sarcopenia, principalmente naqueles pacientes que sofreram algum tipo de patologia em que teve perda de massa muscular. A gente viu isso muito na pandemia, aquelas pessoas que internaram nos hospitais e ficaram muitos dias internadas, perderam muito peso relacionado com muita massa muscular, não uma perda de peso saudável, uma perda de peso ruim, em que perderam muito músculo, mais músculo do que gordura. Isso aí é péssimo. E o que é sarcopenia? É essa atrofia muscular, essa perda de massa muscular. A composição corporal da pessoa fica muito ruim. E a gente vai comentar também que quanto mais músculo você tem e menos gordura é o melhor cenário. Quanto mais músculo, mais saúde. Menos músculo, maior risco de várias doenças, né? E o exercício físico ajuda a prevenir a sarcopenia, né? Principalmente exercícios físicos de força, que a gente vai comentar mais à frente, tá? Até aqui tá tranquilo? Pessoal, se tiverem dúvida, perguntem aí, tá bom? Vamos lá. Benefícios mais específicos para o coração. Então, olha só, quando você está fazendo atividade física, você acelera o coração no primeiro momento ali, você causa um aumento da frequência, o coração ele começa a bater mais forte, mais rápido. Então, no primeiro momento, você exige mais dele, porque ele tem que suprir as necessidades dos músculos que você está estimulando. Então, o coração, no primeiro momento, ele vai acelerar e vai aumentar muito a sua força. E, à medida que você faz atividade física regularmente, esse coração vai ficando cada vez mais condicionado. Então, à medida que você faz atividade física regular, o seu coração vai precisar fazer cada vez menos força para cumprir o papel dele. Por quê? Porque ele já vai ter um condicionamento melhor, um trabalho melhor de contratilidade, então ele vai contrair muitas vezes menos. Você não vai precisar acelerar tanto o seu coração para você gerar o mesmo benefício e mesmo suprimento para as tuas células, para os teus músculos. Então, por isso que as pessoas que são sedentárias, elas tendem a ser mais taquicárdica, elas tendem a ter uma frequência cardíaca mais alta. Imagina uma pessoa que é sedentária e ansiosa, a frequência cardíaca dessa pessoa basal de repouso já é alta. Imagina isso no longo prazo, durante meses, anos, durante décadas. Esse coração vai adoecer mais rápido, né? Do contrário, contrapartida, aquela pessoa que pratica atividade física regular, a frequência basal dela é baixinha, frequência de 50, 55, 45, frequências cardíacas baixas. O que significa isso? O coração ele não precisa bater tanto, ele bate o suficiente para cumprir o papel dele de suprir as necessidades. E mesmo quando você faz uma atividade física de moderada ou alta intensidade, o coração está tão bem condicionado que ele não precisa se matar de bater forte, porque ele já vai cumprir o papel dele batendo somente o necessário. Então, uma pessoa que é muito bem condicionada, muitas vezes ela não chega numa frequência tão acelerada. E muitas vezes a gente vê isso nos testes de esteira que a gente faz lá no teste cardiopulmonar. Então, ou seja, o coração, benefícios a curto prazo ali, o benefício para o coração. Facilita a remoção de mitocôndrias disfuncionais nas células cardíacas. Às vezes, mitocôndrias é aquela parte
aquela organela da célula, que todas as células do corpo têm, que gera energia, onde é a fonte de energia, no nosso corpo. E as mitocôndrias, muitas vezes, elas ficam disfuncionais por vários fatores, por estresse oxidativo, por inflamação, por vários fatores, né? A própria diabetes, tudo isso aí. E o que acontece? O exercício promove a eliminação, a remoção dessas mitocôndrias disfuncionais, né? Então, o que vai acontecer? Vai melhorar a performance do coração. E além disso, tem estudos que mostram que quando você faz atividade física de moderada a alta intensidade, você estimula o aumento das mitocôndrias, que é onde é o local gerador de energia a nível celular, e também aumenta o número, aumenta o tamanho e aumenta o número das mitocôndrias. Então isso aí é excelente para o músculo cardíaco e para o músculo esquelético, que é a nossa musculatura propriamente dita, né? Ajuda no controle da pressão arterial, como a gente já comentou. Então, assim, as pessoas que são hipertensas e fazem uso fazem atividade física, elas começam a ter necessidades cada vez menores de ficar tomando antipertensivo, e algumas vezes a gente consegue, junto com a perda de peso, junto com o controle dos outros fatores, a gente consegue muitas vezes até suspender os medicamentos antipertensivos que essa pessoa vinha usando durante muito tempo. Então, isso aí é fato, o risco diminuído da hipertensão arterial. E, obviamente, se você diminui a hipertensão arterial, você diminui vários riscos. Diminui o risco de infarto, diminui o risco de AVC, derrame, né, que são as principais consequências da hipertensão arterial. Diminui o risco de dissecção de aorta, que é uma doença gravíssima, que é quando rasga a aorta, por conta de hipertensão, principalmente. Risco de insuficiência renal relacionado com a hipertensão arterial. Então, risco de doenças, perda da visão, progressiva da visão, que é uma das principais causas da hipertensão arterial. Risco de insuficiência cardíaca, que é o coração inchado, por conta da hipertensão arterial, principal causa. Então, uma vez que você faz atividade física, diminui a hipertensão, sua pressão tende a ficar mais baixa, o risco para essas doenças todas diminui. Quando você está fazendo atividade física, a pressão sobe. Isso é normal e é necessário. O coração precisa aumentar o seu batimento, a pressão arterial vai aumentar, e isso é totalmente normal. Uma pressão arterial que não sobe durante o exercício, isso é ruim, né? Mas a gente vai comentar que a gente não pode também ter descontrole de pressão. Pessoas que são hipertensas descontroladas não podem fazer exercício de alta intensidade, né? Então, se a pessoa está com a pressão alta, descontrolada, primeiro ela tem que passar no cardiologista, controlar a sua pressão, fazer os ajustes dos medicamentos, para que aí ela possa retomar suas atividades físicas de forma segura, tá? Ajuda no controle dos níveis de colesterol, principalmente aumentando o HDL, né? Aumento do HDL e redução do LDL e do triglicerídeo, mas principalmente aumento do HDL. O que é o HDL? É o colesterol bom, é o colesterol protetor das artérias. Quanto maior os níveis de HDL, menor o risco cardiovascular, menor o risco de infarto, menor o risco de AVC. Então, o HDL é essencial, o colesterol essencial, e a atividade física é a principal causa de aumento do HDL. Então, não podemos deixar de fazer, né? Ajuda a diminuir o percentual de gordura, óbvio, e isso tem que ser a nossa maior meta em termos de saúde. Porque assim, você busca lá, você fala, preciso perder peso, você vai na balança e perdeu lá 4 quilos, por exemplo. E aí você fala, nossa, que legal, perdi 4 quilos. Mas se você perdeu 3 quilos de músculo e perdeu 1 quilo de gordura, não foi tão bom assim, foi até ruim, porque você perdeu músculo, né? Ou então, se você perdeu peso, mas perdeu só músculo, foi ruim, foi péssimo, né? Então, agora, quando você faz uma avaliação, que a gente chama lá, os exames que a gente faz, a avaliação da composição corporal, pode ser feito com a bioimpedância, com a avaliação com as dobras cutâneas, com o adipômetro, e você vê que teve uma queda do percentual de gordura, esse é o melhor cenário. E se você consegue manter massa muscular ou ganhar massa muscular, melhor ainda, né? Isso é necessário, pelo menos manter massa muscular. E nesse caso, o exercício físico é essencial para isso. A gente sabe que para perda de peso, perda de gordura corporal, o principal fator é a alimentação. Isso é fato. A alimentação é 55%, 60% de benefício. É corrigir a tua alimentação. Não adianta também fazer exercício pra caramba se tu não corrigir a tua dieta, óbvio também, né? Mas quando você faz um controle alimentar, um acompanhamento com um nutricionista e faz os ajustes na alimentação, e aí você acrescenta atividade física, os resultados são muito melhores, né? E aí vai ter o benefício também de saúde.
Diminui níveis de glicemia, diabetes, como a gente já comentou também. As pessoas que têm diabetes vai ajudar a diminuir a necessidade dos medicamentos, né? Ajuda no fortalecimento muscular, principalmente exercícios de carga, exercícios de força, que são aqueles exercícios de moderada para alta intensidade e de preferência de curta duração, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente, que a gente chama de exercício de HIIT, né? Ou exercício de força, como musculação, crossfit, essas coisas. Esses exercícios vão focar no fortalecimento, vai ter um benefício de queima de gordura também, mas vai ter fortalecimento muscular, e como eu falei, tem que se buscar isso, esse é o melhor cenário. O ideal é que você faça atividade física aeróbica, que a gente vai comentar o significado disso aí, mas faça também exercício de força para manter, preservar e ganhar massa muscular. Esse é o melhor cenário, inclusive para o coração, né? Bom, vamos seguir aqui. Como que o exercício potencializa o emagrecimento, né? Então, só comentando rapidamente, não vou ficar muito na parte técnica, mas aumento da sensibilidade à insulina, como a gente já comentou, aumento do gasto calórico diário. De uma forma bem simples, a gente tem que entender que se você estava fazendo exercício, estava emagrecendo, de repente você estacionou, não está conseguindo mais emagrecer. O que significa isso? De alguma forma, o que você está ingerindo, a tua ingestão de caloria está sendo basicamente a mesma coisa que você está consumindo, está queimando. Então, o teu gasto calórico ficou ali igualado. E você tem que um balanço calórico, né? E você tem que gerar um balanço calórico negativo. Ou seja, a quantidade de calorias que você está ingerindo tem que ser menor do que a quantidade de calorias que você está queimando durante as 24 horas. E por isso que é importante você fazer um controle alimentar e fazer o controle da quantidade de calorias que você está ingerindo. O papel do nutricionista nisso aí é fundamental, para te orientar nos tipos de alimentos que são muito calóricos, menos calóricos, né, que vão elevar a glicemia, que vão elevar para aumentar o estímulo à produção de insulina, tudo isso aí o nutricionista vai te orientar, né? Mas uma vez que você conseguiu reduzir a ingestão calórica e aumentou o gasto com a atividade física, pronto, você vai gerar um balanço negativo e com o passar do tempo você vai perdendo. E na verdade, isso não é uma coisa que você tem que ter aquela preocupação, aquele desespero de perder peso de uma vez só, rápido não. Você pode perder lentamente. Vamos dizer que você perca, por exemplo, 500 gramas por semana. 500 gramas por semana são 2 quilos por mês. Isso pensando de uma forma muito tranquila, com pouquíssimo exercício. Você já consegue ter uma perda de peso de 2 quilos por mês. E se você considerar aí 6 meses, são 12 quilos. Então, muitas vezes que a gente vê, o paciente volta no consultório e ele não saiu do lugar, ele está com o mesmo peso, ganhou 1 quilo, perdeu 1 quilo, mas não saiu do lugar. Então, assim, faltou o quê? Faltou atividade física regularmente, né? Aumenta a taxa de lipólise, o exercício, né? O que é a lipólise? Queima de gordura para gerar energia, que é o que a gente quer. Uma vez que você está com acúmulo de gordura no teu corpo, o teu corpo acumulou gordura porque você ingeriu muita caloria, ingeriu muito carboidrato, esse carboidrato simples se transformou em gordura e foi estocado no teu organismo para uma necessidade futura. E o que acontece? Agora você tem que queimar essa gordura que está acumulada. Então o que você faz? Você precisa fazer o exercício para estimular essa taxa de lipólise aí. Aumento da taxa de lipólise, queima de gordura. Aumento do transporte do ácidos graxos, né? Que é a própria gordura. Aumenta a taxa de oxidação da gordura. Tudo isso, aumento de enzimas aeróbicas e anaeróbicas que vão estimular a produção de mais hormônios para agir, influenciando a aceleração dessa queima de gordura. Então, quanto mais atividade física, maior é a tua taxa metabólica basal e maior vai ser a queima de gordura, quanto mais exercício você faz. Aumento do VO2 máximo. O que é isso? Consumo máximo de oxigênio. É o tanto de oxigênio que você consegue aproveitar durante o esforço. Quanto maior a capacidade de aproveitamento do oxigênio durante o esforço, maior vai ser a tua capacidade física, o teu condicionamento físico, a tua capacidade durante o exercício. E isso a gente vê isso de forma maravilhosa e vai aumentando com o passar do tempo, que a pessoa consegue fazer do exercício regularmente, continuamente. Ela consegue fazer atividade física, exercício que ela não conseguia fazer há um mês atrás, ela já consegue fazer até com certa facilidade. E esse é o objetivo, que ela progrida cada vez mais, né? Então, no primeiro momento, você fala assim, eu não consigo fazer nada, não consigo ir daqui até o final do quarteirão. Mas se você persistir, depois tu vai fazer isso aí 3 voltas no quarteirão.
Então a importância de não desanimar, não desistir, você persistir. Existem fatores que limitam isso aí. Por exemplo, se você está com algum desequilíbrio hormonal, algum desequilíbrio nutricional, então primeiro tu tem que corrigir isso aí. Fazer uma suplementação, corrigir a tua alimentação, fazer uma suplementação e aí, às vezes, tratar o desequilíbrio hormonal que tá ocasionando essa coisa de você ficar patinando, de você não conseguir progredir no exercício, de você ficar muito cansado, aquela coisa toda, aí você tem que corrigir isso também, óbvio. E à medida que você corrige essas deficiências, você consegue ter mais disposição e aí você engrena na atividade física. Aumento da força da massa muscular, como eu falei, com exercícios de força. Por exemplo, a pessoa que faz exercício aeróbico, como corrida, por exemplo, o cara que corre regularmente, a pessoa que corre regularmente, maravilhoso. Para o coração, maravilhoso. Né? Para resistência física, condicionamento cardiorrespiratório, maravilhoso. Mas para fortalecimento muscular, não. Para ganho de massa muscular, não. Por isso que o ideal é que mesmo essas pessoas que treinam corrida, exercícios de intensidade alta como corrida, sprint, essas coisas, mesmo ciclismo, essas pessoas também façam exercício de fortalecimento muscular para aguentar toda essa carga de exercício, até a intensidade e a duração desses treinos, que muitas vezes são treinos longos, e para prevenir lesões. Né? Porque se a pessoa não está bem condicionada e com a musculatura fortalecida, ela vai acabar tendo uma lesão aqui, outra ali, facilmente. Então o exercício físico de força é muito importante também para esse grupo de esportistas. Né? E aumento da síntese proteica mitocondrial, como eu falei. Né? Então as pessoas que fazem atividade física de alta intensidade, moderada alta intensidade também vão se beneficiar nesse aumento de síntese proteica e aumento de síntese muscular, de músculo, né? Hipertrofia que a gente fala, né? E em termos de hormônios, só para a gente pontuar rapidamente, tem vários hormônios que são produzidos e liberados na fase do exercício, durante o exercício físico. Por exemplo, um hormônio que é poderosíssimo para a saúde é o GH, que é o hormônio do crescimento. Né? Especificamente o seu metabólito, que é o IGF-1, que é a somatomedina. Esse hormônio, ele é um hormônio anti-envelhecimento. Então a pessoa que faz atividade física regular, ela retarda o seu envelhecimento. Então, novamente, a importância de não deixar de fazer, seja lá qual idade você tiver. Mesmo que você já esteja com 50, 60 anos e nunca fez, começa a fazer para você ver os benefícios que você vai ter dali para frente. Né? Então, o GH ele ativa a lipólise do tecido adiposo e a nível intramuscular, então ele acelera a queima de gordura. O hormônio da tireoide, a tiroxina e a triiodotironina, um hormônio fundamental para acelerar o metabolismo, a queima de gordura, também é importante. O cortisol é um hormônio importante na fase aguda do exercício, é um hormônio extremamente importante para a energia, que muitas vezes as pessoas estão com um nível de cortisol totalmente desregulado por conta de estresse excessivo, o nível de cortisol lá em cima, ou o que é pior, em fase mais crônica, o nível de cortisol lá embaixo. Então, muitas vezes, quando você faz atividade física, junto a uma suplementação adequada e correção desses desequilíbrios hormonais, você consegue ter um benefício muito grande do cortisol para a atividade física e para o coração, consequentemente. Adrenalina, os hormônios que a gente chama de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que vão acelerar o coração num primeiro momento, vai corresponder rapidamente às necessidades que vai ter e também vão ativar a lipólise, a queima de gordura. Tanto a adrenalina quanto a noradrenalina. Então, tem vários hormônios. Irisina, miocina, que é a nível do músculo esquelético, né? Que também vai ativar a lipólise do tecido adiposo, né? Da gordura. A leptina, a adiponectina. Então, tem vários hormônios que vão ser produzidos na fase do exercício, durante o exercício, que você vai estar se beneficiando para a aceleração da queima de gordura e benefício por tabela cardiovascular. Tá? E aí, pontuando aqui, que a gente comentou, o exercício regularmente, quando a gente fala, tem que fazer exercício regular, quanto que é, gente? Normalmente o que se preconiza pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e de esporte também, de educação física lá, é de pelo menos 150 a 300 minutos por semana de atividade física. No mínimo, 150 minutos. Então é como se fosse, por exemplo, 3 vezes por semana fazer 50 minutos. Vamos botar assim. Isso é o mínimo. Aí você já vai ter benefício. Menos que isso, praticamente não vai ter tanto benefício da atividade física. Então, seria 3 dias intercalados, por exemplo, de 50 minutos, ou então 5 dias de 30 minutos. Beleza, isso é o mínimo. Para ter benefício, já vai ter benefício fazendo isso aí.
né? 300 minutos, melhor ainda, melhor ainda. E aí a intensidade e a duração vai ser outros parâmetros que vai trazer mais benefício a médio e longo prazo, à medida que você faz com mais intensidade e mais durabilidade, dependendo da tua necessidade, né? Mas pelo menos 3 vezes por semana, isso é o ideal. Pessoas que praticam 1 vez, 2 vezes por semana, o benefício que está tendo é muito pouco. E outra coisa que é importante comentar é que existe uma intensidade mínima que você vai ter benefício. Você, por exemplo, sair para fazer uma caminhada lenta, passeando com o cachorro, em que você não está fazendo praticamente nenhum esforço, não está tendo nenhum tipo de sobrecarga ali, muito leve em intensidade, não vai ter tanto benefício também. Se você é uma pessoa totalmente sedentária, que está apenas começando, você é um idoso que tem certas limitações, está começando, ótimo, isso é melhor do que nada. Qualquer coisa é melhor do que ficar sentado, né? Mas, para ter um benefício maior, tem que ser uma atividade física, pelo menos de moderada intensidade. É lógico que algumas pessoas, alguns grupos populacionais ali, que a gente vai ter que demandar atividade física de mais leve intensidade. Exercício de moderada intensidade, a gente considera ali em torno de 60% a 70%, 75% da frequência máxima, né? E exercícios de alta intensidade, quando vai acima ali 75% para frente, acima de 75% da frequência máxima, 85% da frequência máxima, né? E aí óbvio que são as pessoas que estão bem condicionadas, são os atletas, exatamente, né? A faixa cardíaca recomendada, aí como estava perguntando o Gustavo, não existe assim, é muito variável, tá? De cada paciente, de cada perfil, de cada momento de vida que ele está, né? Por isso que a gente recomenda fazer o teste de esteira, não o simples, o ergométrico simples, mas fazer o teste de esteira cardiopulmonar, que é o teste com a máscara, chamado também de ergoespirométrico, que você faz, que você bota a máscara lá e você calcula vários parâmetros respiratórios e parâmetros cardiológicos, e você avalia ali 2 parâmetros importantíssimos, que é o VO2 máximo, consumo de oxigênio máximo, como eu comentei ali atrás, que vai te mostrar o grau de condicionamento cardiorrespiratório que você está, se está fraco, médio, bom ou ótimo, e também a frequência ideal para treinar, dependendo de qual for a tua necessidade, qual for a tua demanda. Então, normalmente a gente avalia durante o teste, você chega ali no limiar anaeróbico que a gente fala, onde você vai ter ali a tua frequência máxima, o teu limite do exercício. São testes que a gente faz de 8 a 10, 12 minutos ali na esteira, pode ser feito também com bicicleta. E você chegando nessa frequência máxima, você calcula ali mais ou menos, vai ter outros parâmetros que a gente vai avaliar, obviamente, mas você vai calcular ali a frequência que vai girar em torno ali para exercício de moderada intensidade, 75%, 85% da frequência máxima. Aquelas pessoas mais bem condicionadas que vão estar nessa frequência aí, tá? Que também é dividido aí em zonas que a gente fala, né? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5. A zona 4 e a zona 5 ali é onde está essas pessoas mais bem condicionadas e onde vai ter maior benefício de ganho de massa muscular, de ganho de resistência, que são os exercícios anaeróbicos que a gente vai comentar, né? Para as pessoas, para exercícios aeróbicos, as pessoas que estão ali buscando benefício cardiovascular, aí é em torno de 60% a 75% da frequência máxima, né? E as pessoas que estão começando, começa ali em torno de 40%, 50% da frequência máxima, que já vai trazer algum benefício, tá? Aí foi perguntado se o sedentário pode começar atividade física de alta intensidade. Se é perigoso. É perigoso. Se você não está fazendo atividade física e vai praticar um exercício de alta intensidade, corre risco de você passar mal, não vai aguentar, vai passar mal, risco de lesões musculares, risco de passar mal. A pressão pode alterar muito, se você estiver em jejum você vai passar mal também, pode fazer uma hipoglicemia, tem vários riscos. Por isso que você tem que ter o acompanhamento médico, você não pode, uma pessoa que não faz atividade física nenhuma, já cheguei a querer fazer uma atividade física de alta intensidade, não pode. Mas você sair, fazer uma caminhada ou dar uma pedalada sem forçar muito, isso aí pode, não tem problema nenhum. O ideal, gente, é que sempre faça o acompanhamento cardiológico, faça uma avaliação cardiológica prévia, faça os exames laboratoriais, faça o teste de esteira, faça um eco, pelo menos, um ecocardiograma para ver a parte estrutural do coração se está tudo certo. E aí sim você começa a fazer atividade física mais regularmente, progredindo na intensidade. A gente recomenda muito quando você não pode fazer o acompanhamento com os especialistas, né, com o personal, com o educador físico, a gente recomenda que você comece uma carga leve, um exercício de baixa intensidade, e vai progredindo à medida que você vai vendo que o teu corpo está tranquilo, está aceitando, e você vai progredindo a intensidade
e a duração. Eu recomendo meus pacientes começar com 20 minutos, 30 minutos de caminhada por dia e depois vai progredindo, 35, 40 minutos, com o passar das semanas vai progredindo. E depois que ele já está num ritmo legal, 50 minutos, uma hora de exercício, ele vai começar a fazer o que a gente chama de treino intervalado. Ele vai começar a acrescentar alguma corridinha ali no treino, se ele não tiver nenhuma limitação para isso. Ele começa a acrescentar uns períodos de tiros, um período de dar uma corridinha, uns estímulos de alta carga em curto período de tempo. 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. E depois ele retoma no ritmo que ele estava ali da caminhada e vai progredindo dessa forma, aumentando o tempo de corrida e diminuindo o tempo de caminhada. Isso aí vai chegar um momento que ele vai começar a estar correndo direto. Uma pessoa que muitas vezes não estava nem fazendo exercício. Isso aí, vamos colocar aí uma média de 2, 3 meses a 6 meses, ele já vai estar saindo de uma situação de sedentário para atividade física de alta intensidade. Em torno de 3 a 6 meses. Se não tiver nenhuma restrição, obviamente. Né? Então, por exemplo, a gente estava falando aqui, os exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Os exercícios aeróbicos são aqueles exercícios que demandam de oxigênio para geração de energia. Já os anaeróbicos, eles utilizam outras fontes que não o oxigênio. Os aeróbicos, normalmente, são esses de moderada intensidade, né? Tipo corrida, caminhada, corrida de longa distância, caminhada, ciclismo, né? Obviamente que esses mesmos exercícios podem ser de alta intensidade também, tá? Estou falando esses exercícios colocando como moderada intensidade, né? Mas qualquer atividade física você vai considerar como aeróbico num primeiro momento. Então, por exemplo, a dança. Pessoa que não gosta de praticar esporte, mas gosta de dançar. Ótimo! Movimente-se. Só não fica parado. Então, a dança é bom. Às vezes, exercícios em casa mesmo. A pessoa não quer ir para academia e está com medo o problema da pandemia aí teve muito disso, não querer ir para academia, não poder. Faz exercícios em casa. Né? Tem polichinelo, tem pular corda, exercício com o peso do corpo, exercício com elástico, existem várias variáveis, existem várias opções em que não justifica você ficar parado, né? Você pode muito bem até pegar no próprio, na internet, no YouTube, pegar alguns profissionais que te orientam. O próprio personal hoje ele consegue fazer isso para você, ele consegue te orientar. Se você não puder ir lá nele, procurar ele, ou ele não puder ir até você, você pode fazer isso a partir da tua casa online. Ele vai te passar os treinos, os exercícios, você vai fazer online na tua casa. Então, pular corda, flexão, né? Embora a flexão já é exercício mais de força também, né? Exercício na escada você pode fazer também, né? Então, ou seja, tem várias formas de você se movimentar. E repetições, né? Vou subir uma escada uma vez, vou descer e acabou. Não, repetições, você tem que suar, né? E aí o profissional lá, o personal, o educador físico vai te orientar nessa modalidade também, né? Outra possibilidade para aquelas pessoas que têm alguma limitação com relação ao problema de joelho, algum problema na perna, alguma coisa, que não possa fazer exercício de corrida, essas coisas. Pô, tem os exercícios na piscina, tem a natação, tem o hidrobike, tem o hidropower, né? Então tem várias opções, né? Não tem desculpa, né? Hidroginástica também, só que a hidroginástica é um exercício de leve intensidade. Então, você pode começar com a hidroginástica, depois tu pode ir para uma hidrobike, uma hidropower, né? Aí a coisa vai ficando cada vez melhor, né? E os anaeróbicos são exercícios de força, como eu falei, em que você faz exercícios de alta intensidade e normalmente exercícios de carga de força, ou mesmo exercícios de aeróbicos de alta intensidade, que são o que a gente chama de, que não seria os aeróbicos, seria anaeróbico, né? Que seria os HIIT, né? O que é o HIIT? High Intensity Exercício, Treinamento. Treinos de alta intensidade intervalado. Então o que é isso? Você fazer os tiros, fazer aqueles treinos de alta intensidade, por exemplo, na bicicleta, você dá um sprint na bicicleta, o spinning, por exemplo, ou exercício de força mesmo, em que você vai estimular a tua musculatura, fortalecimento muscular, em que aí é a musculação, o crossfit, são os exercícios de força, né? Que são essenciais para ganho de massa muscular e para a saúde cardiovascular. Lembra que eu falei, quanto mais músculo, mais saúde. Isso está comprovado cientificamente por dezenas de milhares de estudos, principalmente para as pessoas quando chega na terceira idade, na melhor idade, né? Porque ela começa a ter uma atrofia, começa a ter uma sarcopenia, uma perda de massa muscular, até por questões hormonais, então ela tem que suplementar, ela tem que fazer reposição hormonal muitas vezes, e ela tem que fazer exercícios mais de força. Então o que é o ideal, o cenário ideal, como proteção cardiovascular e como saúde como um todo? Intercalar os exercícios de carga, né, de exercícios aeróbicos
que são os treinos cardio que a gente fala, com os exercícios de força, que são os anaeróbicos, que são os de alta intensidade. Né? 5 benefícios de exercícios anaeróbicos, esses de alta intensidade que promovem qualidade de vida, que melhora a saúde, promove qualidade de vida, né? Auxilia no ganho de massa muscular magra, como eu falei, fortalece o sistema ósseo, olha aí, principalmente esses, fortalece o sistema ósseo e aumento da densidade mineral óssea, prevenção de osteoporose, como eu falei, acelera o metabolismo e, consequentemente, a queima de calorias. Então, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de perder peso porque falta músculo para ela. Então, experimenta acrescentar exercício de força e depois mantenha a intensidade do treino aeróbico que você está fazendo, que você vai ver como é que você vai começar a acelerar a queima de gordura e vai acelerar a tua perda de peso. E melhora a forma física, óbvio, né? Melhora a forma física, o aspecto, a aparência, saúde como um todo, né? Essa coisa de que existem obesos, gente, isso vou falar até, é delicado que eu vou falar, né? Mas é fato científico. Não existe obeso saudável. Não existe, gente. Isso é conversa. Não tem essa. O obeso, se ele está com percentual de gordura alto, ele está suscetível a essas doenças todas que eu citei no início. Então é fundamental que a pessoa faça atividade física e perca peso e diminua o percentual de gordura. Tá? Foi perguntado ali, a miocardiopatia hipertrófica tem reversão, é possível liberar para exercício? Boa pergunta. A miocardiopatia hipertrófica é uma doença mais rara, em que tem uma hipertrofia de uma parte do coração e muitas vezes essa doença, essa cardiopatia estrutural, ela pode predispor a arritmias graves. Então esse é o problema da cardiopatia hipertrófica. Nos casos de paciente que tem cardiopatia hipertrófica, não se recomenda exercício de alta intensidade. Então, por exemplo, o cara que é atleta e descobre que tem essa doença, o exercício de alta intensidade para ele já não vale. Exercício de leve a moderada intensidade, não vejo problema, considerando os riscos e benefícios. Vamos dizer que é um cara obeso e está hipertenso e tem cardiopatia hipertrófica. Pô, se ele vai perder peso, vai controlar a pressão dele, vai diminuir os riscos de doenças cardiovasculares, infarto, essas coisas, vale a pena. Obviamente que esse paciente tem que ser acompanhado de perto, sem dúvida que tem. Né? Bom, seguindo. Toda atividade física, olha isso aqui, impacta positivamente na função cardíaca, melhorando o funcionamento. Tá? E aí, olha só, tem que ser, como eu já falei, um processo gradual de evolução em relação à duração, intensidade e frequência dos exercícios. Então, se você está fazendo 3 vezes por semana chegou e estacionou, estava perdendo peso, mas estacionou, o que significa isso? Corrige a tua alimentação, vê o que ainda dá para você melhorar e aumenta a duração, aumenta a frequência, aumenta a intensidade do treino. Se você está na academia, estacionou, não está tendo mais ganho de massa muscular, muda a série, conversa com o teu personal, com o teu professor, muda a série, estimula mais esse músculo. O músculo ele começa a ficar, entre aspas, mal acostumado. Então você tem que estimular esse músculo com outros exercícios, ou aumentando a carga, ou aumentando a velocidade do treino, no caso da musculação, ou diminuindo o tempo de intervalo, porque essa é uma outra variável também que traz muito benefício para a hipertrofia, no caso. Diminuir o intervalo de descanso entre uma série e outra. Né? Isso aí traz um benefício muito grande de ganho de condicionamento físico e de aumento de massa muscular. Foi perguntado ali atrás sobre a creatina. Creatina é um suplemento muito bom, muitos estudos, centenas de estudos mostrando benefício com a creatina para quem faz atividade física, principalmente atividade física de força, mas também para aqueles que fazem atividade física aeróbica, o cardio. E para quem tem problema cardiovascular, cardiológico, uma cardiopatia, insuficiência cardíaca, também vários estudos mostrando benefício com a creatina para melhorar a contratilidade, a função ventricular, a função do músculo cardíaco. Então a creatina, com certeza, na dose correta, com certeza tem benefício. Tá? Contraindicações, e agora já estamos entrando aí na parte final da live. É um assunto muito extenso, a gente tem que ser meio que resumindo, né? Se tiverem perguntas, podem perguntar, pessoal. Contraindicação, quando que você não pode fazer atividade física? Né? Aí não pode mesmo. Então, por exemplo, qualquer pessoa pode fazer atividade física, qualquer idade. Então, assim, as crianças elas fazem atividade física no dia a dia, que elas ficam correndo, brincando. À medida que você solta as crianças ali, a partir de 5, 6 anos, elas começam a correr, não quer parar mais. Isso é o ideal. E hoje os problemas da atualidade muitas vezes está relacionado porque a gente restringe, a gente não deixa as pessoas fazer atividade física. Na pandemia foi proibido fazer exercício, uma coisa absurda, muita gente ficou
presos dentro de casa, um absurdo completo, e hoje a gente está vendo as consequências disso, pessoas adoecendo seriamente, aumentou o incidente de infarto, de diabetes, de obesidade, de câncer, de tudo por causa que um dos motivos foi esse, parou de fazer atividade física, diminuiu drasticamente, ganhou 10 quilos, 15 quilos no período da pandemia. Isso é fato, infelizmente. Aqueles que se mantiveram ativos não tiveram tantos problemas com relação a isso, né? Mas atividade física, qualquer idade você pode fazer. Não existe limite de dar 85 anos para fazer? Pode. Se ela não tiver nenhuma limitação, nenhuma restrição, pode e deve. Lógico que não vai fazer uma corrida de alta intensidade, não, né? Mas vai fazer atividade física compatível com a idade dela ali, com certeza ali com a presença do personal para ajudar ela a progredir no treino para não causar nenhum tipo também de sobrecarga. O excesso de exercício, o excesso de treino, se não supervisionado, também pode causar problemas. O que a gente chama de overtraining. O exercício em excesso, a pessoa que passa do limite da capacidade do organismo dela, ela começa a colocar em risco de descontrole da pressão, risco de arritmia, risco de lesões, e vários outros riscos. Então, começa a ter fadiga, começa a ter risco de lesões várias, né? De lesões renais, de lesões musculares severas, né? Então, o excesso de exercício também é contraindicado, né? Aí, por exemplo, a pessoa que está acima do peso, está com 70 anos, nunca fez exercício, está cansada, a gente tem que avaliar se é por conta de algum problema que ela tem eventual ou se é simplesmente falta de condicionamento físico, baixo condicionamento físico. Aí a gente faz uma avaliação no consultório, avalia a parte cardiológica, se necessário avalia a parte respiratória, avalia se tem alguma comorbidade ali, alguma doença que esteja limitando ela. Se não, tem que começar a fazer, de preferência com personal. Porque aí essa pessoa daqui 3 meses, 6 meses, ela não vai estar mais cansada, ela vai ter condições de fazer as atividades de casa, pelo menos atividades diárias dela. Outra coisa é que pessoas, às vezes, donas de casa, que não conseguem fazer atividade física, muitas vezes elas já são ativas pelo próprio trabalho, isso a gente vê também, né? Ou pessoas que trabalham no campo também são totalmente ativas, né? Não deixa de ser muita atividade que essas pessoas fazem, né? As pessoas que mais sofrem, na verdade, são aquelas que moram em cidade grande, que o exercício é muito pouco, não faz exercício nenhum, entra no carro, aperta o botãozinho do controle remoto para levantar o vidro, entra no elevador em vez de pegar a escada, em casa você não precisa nem mexer, ir lá mudar o canal, porque agora é com tudo controle remoto. Então, hoje o mundo facilitou muito o sedentarismo. Então, a gente, para ser ativo, a gente tem que remar contra a maré. Não tem como. Você tem que remar contra a maré. Você tem que ser o diferente, né? E contraindicações, então, para quem não pode. Por exemplo, a pessoa que teve um infarto agora, acabou de ter um infarto, não tem como. Ou então a pessoa está tendo uma dor no peito quando ela faz uma atividade física. Então, assim, eu fiz um esforço físico, me deu uma dor no peito. Opa, para e vai investigar. Vai procurar o cardio, vai fazer um teste de esteira, vai fazer um outro exame, ele vai avaliar. Conforme a idade, conforme as comorbidades, ele vai avaliar qual que vai ser o melhor exame que ele vai pedir para investigar se esse paciente tem uma doença coronariana, um entupimento de alguma artéria que pode causar um infarto ali na frente. Então, uma dor no peito durante o exercício, tem que parar. Né? Tem que ver se não é uma dor muscular também, mas se for uma dor ali que você fez um esforço, piorou a dor, segura a onda, espera, vai investigar isso aí. Vai ver com o cardio o que pode ser isso aí. Né? Doenças valvares graves, uma pessoa que tem doença valvar no coração, uma estenose aórtica grave, ou uma insuficiência mitral grave, alguma doença reumática, valvar grave, aí você tem uma limitação grande para fazer atividade física de moderada e intensa, aí não tem como. A não ser que você faça a correção dessa patologia, às vezes tem que fazer cirurgia, e aí sim depois, no pós-operatório, você começa a fazer atividade física. Uma coisa que a gente viu nos últimos anos, principalmente nos últimos 15, 20 anos, é que antigamente se restringia muito a atividade física. Então a pessoa fazia uma cirurgia do coração, por exemplo, e ela só ia fazer atividade física depois de 60 dias. Hoje você já estimula no pós-operatório imediato ali já sair da cama. Então você não podia nem se mexer antigamente. Agora não, já estimula já sair da cama logo no primeiro dia de pós-operatório. E já começa a fazer exercício ali de muito leve intensidade ali dentro da UTI mesmo, dentro do hospital. Né? E aí já começa a fazer uma caminhada no corredor dentro do hospital mesmo. E depois de uns 30 dias, já tem que começar a fazer atividade física. Depois que tem um infarto, ou que fez uma angioplastia, ou que fez uma cirurgia do coração, já pode começar a fazer atividade física. Né? Quem tem artrite reumatoide pode fazer. Quem tem doenças reumáticas de um modo geral pode fazer? Deve. Óbvio que não quando está em crise. Se está em crise, não. E se tem alguma lesão articular,
localizado, importante, também tu não pode forçar isso aí, ainda mais se você está com dor. Então, nesses casos, é contraindicação também. Né? Mas isso não contraindica que você faça exercícios em outros locais. Você pode fazer exercício do tronco para cima, você pode fazer exercício dos membros superiores, você pode fazer abdominal, você pode fazer outros exercícios. Às vezes a pessoa tem um problema lá no joelho e não pode correr, mas ela pode pedalar muitas vezes. Não tem problema. Então, lógico que isso aí é a liberação do profissional de saúde, óbvio, né? Mas a limitação vai ser se ela está com inflamação aguda ou se ela está com dor. Se não, tem que fazer, né? Ali a Pri está perguntando, ela faz exercícios de musculação aeróbico 5 vezes por semana e está muito magra. E ela tem perdido gordura, ganhado massa e seria o necessário aeróbico. Do jeito que você está fazendo, Pri, tá bom. Mas se você tem a intenção de ganhar massa muscular, foca mais no anaeróbico, foca mais em exercício de alta intensidade, de força, estímulo para o músculo, né? Mas não deixa de manter o aeróbico. Tenta intercalar ali 3, 4 vezes por semana a musculação e 3 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana ali o aeróbico, né? Então, como a Madalena falou, né? Melhor remédio é atividade física, é verdade. Eu canso de pegar, gente, no consultório, quando você está fazendo atividade física regular, eu consigo tirar os remédios, eu consigo tirar tudo, muitas vezes. Eu consigo diminuir as doses dos remédios. A pessoa às vezes está tomando 6, 7 remédios, eu consigo baixar para 2, né? Então, o exercício físico é muito bom nesse sentido também, tá? Então, outra coisa, hipertensão. Se a pessoa está com pressão alta, descontrolada, não dá para fazer atividade física. Então, primeiro ela tem que passar no cardio, procurar o cardio, controlar a sua pressão. Aí tem que ver a causa da pressão alta, às vezes é estresse, ansiedade, trata essa parte. Vê o motivo da pressão elevada, controla, às vezes com medicamentos. E aí depois ela vai, a hora que a pressão estiver controlada, retoma a atividade física. Insuficiência cardíaca, mesma coisa. Se a pessoa está com insuficiência cardíaca, está com falta de ar, eu vou daqui ali, vou subir uma escada, me falta ar. Não dá para fazer. Existe uma classificação que a gente vê. Mas aquele paciente que é cardiopata, que é um paciente que tem problema do coração grave, mas ele está assintomático, está bem, está clinicamente bem, compensado, tomando os medicamentos, não está sentindo nada, está na hora de fazer atividade física. Porque fazendo atividade física ele vai melhorar o condicionamento físico dele e vai exigir menos do coração dele. Então, é o que eu falei lá no início da live. Então, mesmo o paciente que seja cardiopata, ele vai se beneficiar, esse vai se beneficiar e muito da atividade física regular, obviamente, como eu falei, avaliando lá com teste cardiopulmonar para ver qual que é a frequência ideal que ele vai poder treinar. Também não dá para sair e querer fazer atividade física de qualquer jeito, né? Então, esse com certeza vai precisar da ajuda de um profissional de saúde também. Bom, então, para finalizar, gente, já estamos aí já com quase 1 hora de live. O que a gente recomenda? Pratique exercício, faça alguma coisa. Se você não está fazendo, começa. Faz 30 minutos por dia. No mínimo 3 vezes por semana. Aí seria 50 minutos, né? Como eu falei, 150 minutos é o ideal. Mas assim, começa. Sai do ponto zero. Tem muita gente que assiste a live, vê os noticiários falando do exercício, fala, nossa, vou começar a fazer. Passa uma semana e já esqueceu tudo. Não, gente, amanhã mesmo começa. Começa a fazer e você vai experimentar todos esses benefícios. Como eu falei, faça uma avaliação com cardio antes, com um profissional de saúde, para não extrapolar e colocar em risco uma coisa desnecessária também. Para ele te prescrever corretamente o exercício, um professor de educação física vai te prescrever corretamente o exercício, né? No caso da corrida, por exemplo, tem vários grupos de corrida aí, tem a Madalena aí, que é uma profissional excelente aí que pode te ajudar no caso de prescrever, de passar o exercício lá e te acompanhar. É lógico que tem que ter esse feedback nosso aqui também, né? Aí foi perguntado ali, paciente pós-infarto tem uma restrição? Como eu falei, não, se ele já tiver tratado a doença dele, fez lá uma angioplastia, não tem mais nenhum entupimento, não está com dor, está na hora de começar a fazer. Até porque se ele infartou, ou ele está com sobrepeso, ou ele está com a pressão alterada, ou ele está com diabetes, ou ele está com colesterol elevado. Então isso tudo o exercício vai ajudar ele. Então é fundamental que ele comece. Mas primeiro corrige o infarto. Se teve um infarto, está com a artéria entupida, tem que tratar. Está com alguma lesão grave, tem que tratar. Primeiro. E não está tendo dor também. Se tiver com dor também não dá para fazer. Tá? Olha só que interessante. Você pode se tornar ativo no dia a dia. Por exemplo, se você anda muito de carro, começa a andar de bicicleta, começa a andar a pé. Se você anda de ônibus,
desce do ônibus um ponto antes, ou 2 pontos antes, e faz um percursozinho. Se você mora, vai na padaria, ou vai na farmácia, vai andando, se não for muito longe da tua casa. Cria o hábito de fazer, de se exercitar, de fazer atividade, né? Ali foi perguntado ali pelo Curva, alunos que fazem uso de beta-bloqueador, tem algum cuidado específico do batimento cardíaco? Na verdade, a pessoa que está usando beta-bloqueador é uma pessoa que normalmente já é um cardiopata ou é um hipertenso que precisou do beta-bloqueador para o controle da pressão, ou tem alguma arritmia que o beta-bloqueador também ajuda a diminuir as arritmias. Esse paciente não tem contraindicação de fazer atividade física, mas a frequência dele de treinamento com certeza vai ser uma frequência mais baixa, entendeu, Curva? Então, esse paciente tem que também fazer um teste cardiopulmonar e aí ele vai ver a frequência ideal de treinamento dele, que no caso vai ser uma frequência mais baixa, porque ele já está beta-bloqueado. O beta-bloqueador ajuda a diminuir a frequência cardíaca, manter uma frequência cardíaca basal mais baixa. E aí ele vai avaliar isso aí durante o teste e ele vai conseguir manter, o próprio profissional de saúde vai poder, o personal vai conseguir manter de acordo lá com o resultado do teste cardiopulmonar, qual que é a frequência ideal que ele viu no teste, e aí ele vai prescrever o exercício de acordo com isso. Nesses casos, gente, o ideal é ter aquele reloginho, frequencímetro, né, o monitor de frequência, e ter o acompanhamento do personal para ele ir exigindo mais, botando uma carga maior, botando uma intensidade maior do exercício, ou menos, às vezes até reduzir, né, para não colocar em risco desnecessário, tá? O exercício diminui desânimo. Então, se você está estressado, gente, vai fazer exercício, vai se exercitar, vai pedalar, vai caminhar, vai dançar, entra na academia, começa, dá o primeiro passo, não deixa de fazer, porque aí é onde tu vai ter todos os benefícios dessa atividade física no médio e longo prazo. Já no curto prazo você já consegue ter benefícios, melhora do sono, melhora da ansiedade, melhora do intestino e por aí vai, né? Então, gente, é basicamente isso que eu queria falar. Nós estamos aí com quase 1 hora de live. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês aí com as dicas que a gente deu. Compartilha bastante esse vídeo aí para quem vai se beneficiar. Na verdade, todos nós, né? Todos vão se beneficiar. Comecem a fazer. Não deixem de praticar atividade física. Eu estou falando como cardiologista, mas eu tenho certeza que eu estou representando todos os colegas médicos, porque todos vão se beneficiar do paciente seu que faça a atividade física. Para aquelas pessoas que não conseguiram assistir, vai ficar gravado aqui no Instagram e depois a gente vai editar e gravar no YouTube também, tá, gente? E assim, compartilha ao máximo esse vídeo aí pra gente, que a gente possa alcançar bastante gente. Eu vou ficar disponível lá pelo Instagram e também no consultório, à disposição para quem tiver dúvida. E tamo junto, não deixem de praticar o exercício e estimulem também os seus familiares. Bota essa galera aí toda para sair da TV, de frente de TV, largar esse celular de mão aí, para de ficar mexendo no celular, perdendo tempo, desperdiçando tempo. As pessoas falam, não tenho tempo. Pô, não tem tempo mesmo? Pô, mas o que você está usando o teu tempo? Por que algumas pessoas têm tempo e outras não? Porque essas pessoas que estão fazendo exercício, 24 horas para todo mundo, gente. Porque essas pessoas que mantêm-se fazendo exercício, elas priorizaram isso aí. Então, prioriza, coloca isso como regra, como objetivo, não negocia com nada, não negocia. Os benefícios você vai observar lá na frente. Tá bom, gente? Muito obrigado. Agradeço a presença de vocês. Fiquem com Deus. Eu agradeço muito o carinho, a confiança que vocês têm, os feedbacks que eu tenho recebido no consultório. E tamo junto aí. Estou à disposição para tirar dúvidas depois. E fiquem com Deus. Um abraço. Valeu, galera.